Momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Deus abençoe a tua vida. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é a única palavra que possamos encontrar forças espirituais, físicas, para continuarmos a nossa trajetória aqui nessa terra. Quando Deus, Ele nos colocou aqui nessa terra, Ele nos colocou com um fim determinado, com um propósito. Cada ser humano, cada pessoa que está sobre essa terra, debaixo dos céus, está sobre a autoridade de Deus. E Deus tem um propósito na vida de todo ser, de todas as pessoas. Quando nós abrimos o nosso coração e passamos a entender, a compreender que existe um Criador, que existe um ser que é o autor, o Criador, o autor da vida, aquele que nos formou, que nos criou. Ele não nos criou, não nos formou, não nos deu a vida para vivermos uma vida fraca, debilitada, de derrota. Deus, Ele nos deu a vida, nos formou para que verdadeiramente nós pudéssemos viver uma vida de superação, superando os problemas, dificuldades desta vida, vencendo as situações adversas. Mas preste bem atenção no que a Sagrada Escritura, ela nos ensina. Este é o propósito de Deus, de ter nos colocado nessa terra, nesta vida, para superarmos e vencermos as lutas, as dificuldades. Mas preste bem atenção o que a Palavra de Deus, ela nos ensina. Que se Deus nos colocou nessa vida para a gente vencer e superar, você pode dizer, como muitas pessoas falam, mas onde está Deus? Por que há tanta violência, tanta desgraça? Deus não tem visto isso? Deus não tem nos ajudado? Ora, Pedro, um senhor chamado Pedro, ele foi na barbearia. Enquanto ele estava fazendo a sua barba, ajeitando o cabelo, o barbeiro começou a dizer que não existia Deus, que Deus não existia. Aonde era que estava Deus em ver tanta violência, tanta desgraça, tanta morte, pessoas morrendo, pessoas passando fome? Então Deus não existia, dizia esse barbeiro para Pedro. E ele blasfemou muito contra o Criador, dizendo: onde está Deus que criou o homem e deixou o homem assim largado para viver em toda essa situação? E o Pedro só ouviu. Terminou ali o serviço do barbeiro, o Pedro saiu, procurou um morador de rua. Esse morador de rua, cabelo grande, a barba muito grande, sujo. Ele foi, pegou aquele morador de rua e levou até a barbearia, aonde o barbeiro estava dizendo que Deus não existia. E aonde estava Deus, que tanta violência, tanta desgraça, e Deus não fazia nada. Então Pedro trouxe aquele morador de rua, todo cabeludo, barbudo, sujo, e apresentou o barbeiro e disse: ó barbeiro, os barbeiros não existem. E o barbeiro ficou assim, espantado, disse: como que não existe? Como que não existe barbeiro? E Pedro disse: os barbeiros não existem. Olha aí esse homem, cabeludo do jeito que ele está. Olha o tamanho do cabelo dele, a condição que está o cabelo desse morador de rua. Olha a barba dele, o tamanho que está da barba dele. E Pedro disse: então, barbeiro, não existe barbeiro. E o barbeiro retrucou e disse: sim, existe barbeiro sim, está aqui eu. Está aqui um que sou eu. Ele, disse o barbeiro,
Ele é quem não me procura para cortar o cabelo e fazer a barba. Mas o barbeiro existe. Agora ele é que não procura o barbeiro. Aí Pedro disse, é a mesma coisa. Você disse que Deus não existia porque havia violência, muita desgraça, muita morte. Então Deus não existia. Pois eu digo para você que Deus existe. A violência, a desgraça, muita morte, porque as pessoas não procuram Deus. Aí o barbeiro se calou e entendeu que esta é a realidade. E a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ela é bem clara. Todas as vezes que você parar e para pensar e ver por que há tantas situações, tantas pessoas morrendo, tanta violência no mundo. Porque as pessoas, elas não procuram a Deus. E quando nós não o procuramos, porque Deus, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida. Deus, Ele tem o poder para dar e para tirar a vida. Se você amanhecer o dia hoje, está vivo, é porque o autor da vida está permitindo que você continue vivo. E o desejo dele, do Criador, é que você se volte para ele, para que o Espírito dele possa te guiar, estar contigo, te orientar e te levar por caminhos que te levam até o Senhor. Então olha o que diz no livro de 2 Coríntios. Você pode pegar a sua Bíblia e ler com calma aí durante o dia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando nós nos voltamos para Deus, nós vamos compreender o porquê de muitas coisas que acontecem não só nesta vida, nesse mundo, mas praticamente na sua vida. Por que as coisas têm sido tão difíceis? Por que as coisas têm sido presas, amarradas? Olha, talvez você já ouviu falar, ou quem sabe você já falou, pessoas que trabalham, e elas param e refletem e dizem, meu Deus, eu trabalho tanto, eu não consigo isso, não consigo aquilo, eu não tenho nada na vida. Então, veja que a Sagrada Escritura, ela está nos mostrando, primeiro, que Deus é Espírito. Deus não é uma pessoa física de carne e sangue como eu e você. Deus, Ele é Espírito. E para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, elas têm que vir para Deus em espírito, têm que abandonar a sua própria vontade, o seu orgulho, e abrir o coração e virem para Deus com um coração aberto, para que possam ter uma experiência com Ele, compreender o desejo do coração dEle para com as vossas vidas. Então a palavra de Deus em 2 Coríntios 3,17 diz, onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Então é esta liberdade que não há na vida de muitas pessoas porque não procuram a Deus. Quando nós o procuramos, abrimos nosso coração e temos a atitude de fé, de sair da nossa casa, de sair do nosso conforto, de sair do nosso comodismo, para ir em busca de Deus, da sua presença. Aí a palavra está falando que o Espírito do Senhor, Ele vai se fazer presente na nossa vida. Vai estar nos direcionando, nos orientando. Quando nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele disse, é necessário para que eu suba aos céus e volte para o Pai.
porque se eu não for, o Consolador, o Espírito do Senhor, ele não virá para estar convosco. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu não vou deixar vocês como filhos órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, o Consolador, a qual ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma que o Consolador, o Espírito do Senhor, foi enviado dos céus para estar conosco aqui nessa terra, o espírito também do diabo, o espírito de Lúcifer, ele também habita aqui nessa terra. E esse espírito da maldade, das trevas, porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra os espíritos dominadores das trevas, contra as potestades que estão nos ares. Por isso que a palavra de Deus está falando, quando nós abrimos o nosso coração e nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus, então o Espírito do Senhor, ele vai se fazer presente na sua vida, na sua casa, na sua família, aonde você estiver. E o Espírito Santo de Deus se fazendo presente na vida de uma pessoa, aí vai existir liberdade. Então, o Espírito do Senhor, ele traz liberdade e traz vida. Mas o Espírito do diabo, ele amarra e traz morte. Por isso que Jesus, ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, o Espírito do Senhor traz liberdade e traz vida. Mas o espírito do diabo, os demônios, os espíritos dominadores das trevas, eles amarram a vida das pessoas, impedindo delas serem felizes, impedindo delas terem uma saúde plena, impedindo delas vencerem e superarem as adversidades do mundo. O espírito do diabo amarra a vida de uma pessoa e também traz morte. Por isso que nós vemos tanta morte, tanta violência, pessoas que cometem suicídio, pessoas que estão morrendo. Por isso, porque lhe falta ter um conhecimento de Deus, ter uma vivência com Deus, ter uma experiência com Deus. Servir a Deus só de palavras não é suficiente, não significa nada. Já ouvi pessoas dizer: eu tenho um grande conhecimento da palavra de Deus. E digo para você que isso não significa nada. Não vale nada. Ter conhecimento profundo da palavra de Deus, isso não nos leva para o céu. Isso não faz nada pela nossa vida. O que prevalece é quando nós o conhecemos e nós praticamos. Você vê uma pessoa dizer: eu tenho um conhecimento profundo da palavra de Deus. Olha a vida dela. Ela vive o que ela diz que conhece da palavra de Deus. Ela vive, ela tem experiência de uma pessoa realmente, de quem tem Deus no coração. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos a presença do Espírito Santo. Agora veja, Jesus, ele disse lá em João capítulo 12, versículo 31, que enquanto o espírito do diabo amarra e traz morte, ele diz que chegará o tempo em que esse espírito, o príncipe deste mundo, será expulso. Porque o príncipe desse mundo é ele que traz desgraça, que traz morte, que traz amarra, destruição. Quantas pessoas que estão amarradas numa depressão, numa ansiedade. E a gente sabe que a depressão, a ansiedade é a doença mais comum nos dias de hoje. Mas a depressão e a ansiedade não é a doença física, é uma doença espiritual, que a pessoa só é curada quando ela vem para Deus. Porque quando a pessoa vem para Deus, aquele espírito opressor, aquele espírito de depressão, de ansiedade,
ele sai da vida da pessoa, porque entra o Espírito do Senhor. E aonde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. E é esta liberdade que o Senhor quer trazer na tua vida. Abra o seu coração e entenda a vontade, o propósito, o desejo de Deus, que você não tenha apenas conhecimento de Jesus, conhecimento da palavra de Deus. Deus, ele quer que você tenha vivência, experiência com ele, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar verdadeiramente dentro de ti, mudando o teu pensamento, mudando as tuas atitudes, mudando o teu comportamento, para que as pessoas vejam e que verdadeiramente você não é uma pessoa só de palavras, mas é uma pessoa que vive a presença do Espírito Santo, que está ali te dando força, te orientando, te mostrando o caminho da verdade, aonde as pessoas que te conhecem sentem que a presença de Deus está na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Que você possa compreender esta palavra e entender que o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, existe liberdade, e é esta liberdade que o Senhor, ele quer te conceder. Aonde quer que você esteja, una sua fé junto comigo. Se você está nesse dia enfrentando uma luta, travando uma situação espiritual, uma luta, uma guerra que está te entristecendo, te deixando para baixo, angustiado, amargurado, que você possa unir a sua fé junto com a minha. E nós vamos orar, e no momento que nós estivermos orando, o Espírito Santo do Senhor, ele vai te tocar de uma maneira sobrenatural, que tu vai compreender tudo que eu estou falando para ti, tu vai compreender os propósitos e os planos que Deus tem para a tua vida, e se há alguma situação que está acorrentando, amarrando a tua vida, o Espírito do Senhor vai te trazer liberdade, vai te trazer cura, vai te trazer força, vai te trazer ajuda. Então una a sua fé junto comigo agora e ore comigo em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Pai Celestial, bendito seja o teu nome, pois não há nenhum outro Deus além de ti. Hoje, como todos os dias, temos buscado a tua presença na nossa vida. Não buscamos apenas conhecimento da tua palavra, buscamos principalmente a tua presença, porque é a tua presença na nossa vida que nos faz vencer esses espíritos dominadores das trevas que se levantam contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, para querer nos vencer, para querer nos parar. A tua palavra diz, ó Pai Celestial, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os demônios que vêm para causar desgraça, prejuízo, morte. Mas nós cremos no Senhor e sabemos o quanto a tua palavra tem poder e autoridade para dissipar toda a obra das trevas, todos os espíritos dominadores das trevas, da maldade, pelo poder da tua palavra e do Espírito Santo do Senhor.
venha nesta hora, meu Pai, e toca no coração de todos que nesta hora oram comigo, une a sua fé. Esta pessoa, meu Deus, que não dormiu esta noite direito, há uma preocupação, há uma angústia, há uma tristeza profunda no coração desta pessoa. Eu não sei qual é o motivo que ela está se sentindo assim, mas o Senhor sabe. Mas nesta hora, eu oro e declaro libertação plena na vida desta pessoa. Que o Senhor arranque agora essa tristeza, essa angústia, essa opressão, essa depressão maligna. Que o Senhor arranque agora, transformando a vida desta pessoa em uma pessoa livre, liberta dessas forças malignas, deste mal. Pelo poder do teu nome, eu declaro esta pessoa livre da depressão, da ansiedade, da angústia, dessa tristeza profunda, esse peso que esta pessoa está sentindo agora, nesse exato momento, sobre os seus ombros. Senhor, esta mulher está chorando, esse homem está derramando lágrimas, porque não suporta mais o peso, esse fardo pesado. Espírito Santo do Senhor, vem agora e sopra dos quatro cantos da terra sobre a vida desse homem, desta mulher, repreendendo, dissipando essa angústia, essa depressão, esta opressão, essa insônia, esse pesadelo, tornando esse homem, esta mulher livre agora. Arranca, meu Pai, de sobre esta pessoa esse fardo pesado, pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor. Sopra, Espírito Santo, teu vento agora sobre a vida desta pessoa. Vai entrando no seu lar, vai entrando nesta casa. Há um Espírito que entrou nesta casa, nesta família, para trazer brigas, para trazer confusões, para trazer separação. Meu Deus, havia tanta paz dentro desta casa. Não se ouvia briga, não se ouvia rumores de separação, de confusão dentro desta casa. Havia uma harmonia, havia paz entre a esposa, o esposo, entre os filhos, os irmãos, mas um espírito de confusão, de desarmonia, de contradição entrou dentro desta casa, nesta família. Mas agora, em nome de Jesus, seja repreendido agora todo o espírito de briga, de confusão, todo espírito contrário ao Espírito do Senhor, seja repreendido. Eu expulso desta casa agora em nome de Jesus Cristo, e eu chamo a presença do Espírito Santo de Deus a entrar nesta casa, a estar convivendo com a família nesse casamento, trazendo a reconciliação, trazendo o perdão, trazendo o amor, trazendo a unidade, a união, a paz nesta família, dentro desta casa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, toca na vida desta pessoa que está doente, esse que está hospitalizado, esse que está no hospital, que está num leito de dor, que está numa sala da UTI. Esta pessoa foi desenganada pelos médicos, esta pessoa está ainda com os seus batimentos cardíacos apenas funcionando por causa dos equipamentos médicos, mas em nome de Jesus, sopra agora, Senhor, o espírito de vida sobre o doente agora, que o doente ressuscite, que o doente seja curado, que o Senhor restaure a saúde, que esse caroço, essa enfermidade, essa doença desapareça, essa dor desapareça agora, pelo poder do teu nome, Senhor, porque aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade, e eu declaro cura, libertação plena. Abra a porta do emprego para esse que está desempregado, que já colocou currículo, que já fez várias entrevistas nas empresas e não foi chamado, mas eu declaro, eu decreto, eu profetizo os céus abertos sobre a vida desse, para que ele seja chamado para trabalhar e com carteira registrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita agora, meu Deus, a todas as pessoas que estão unindo a sua fé junto comigo. Esta pessoa está orando comigo
agora. Eu declaro sobre ela a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo. Que assim seja. Amém, Senhor Jesus. Comunidade Cristã Casa de Deus, a Igreja da Garagem, fica localizada na Rua da Monarquia 342, Areal, Aerolândia. Venha, junte-se a nós. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim. Riberto Almeida. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus possa tocar em ti e estar contigo, e te fortalecer e te abençoar. Quero fazer um convite de fé para você, que você possa ter uma determinação de buscar a Deus, buscar a tua libertação plena, a tua saúde, buscar a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua família. E nesta terça-feira, às 19h30, nós estaremos aqui na Igreja da Garagem, que fica na Rua da Monarquia, 342, Areal, Aerolândia. E nesta terça-feira, às 19h30, nós estamos no momento de comunhão e oração. Oração e comunhão pelos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pela nossa família. E se você tem algum problema de saúde, está aí triste, amargurado, alguma coisa está tirando a tua paz, não perca esta oportunidade. Então venha nesta terça-feira estar conosco na Igreja da Garagem, que fica na Rua da Monarquia 342, Areal, Aerolândia. É nesta terça-feira. Espero você. Venha estar conosco. E te digo mais, se esta oração, se esta palavra, ela tocou em ti, tem te feito um bem muito grande, tem aliviado a tua alma de tanto peso, tem te abençoado, então eu convido você a formarmos uma corrente do bem. Se compartilha esta oração, manda esta oração pelo WhatsApp para os teus amigos, para os teus contatos. Se manda para 5 pessoas ou até mais de 5. Vamos fazer esta corrente do bem, porque quando você manda esta oração para alguém, você não sabe da necessidade daquela pessoa. Talvez você manda esta oração para alguém, aquela pessoa estava pensando um monte de pensamento negativo, triste, amargurada. E ao receber esta palavra, o Espírito Santo vai ajudar ela, vai fortalecê-la. Que Deus te abençoe. Espero você nesta terça-feira às 7h30 na Igreja da Garagem. Venha estar conosco. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até lá. Comunidade Cristã Casa de Deus, a Igreja da Garagem, fica localizada na Rua da Monarquia 342, Areal, Aerolândia. Venha, junte-se a nós. Espírito Santo.